Guerra Mundial. Essa terceira grande guerra mundial, que seria a guerra das guerras, né? Eu tenho uma concepção que nós já estamos na terceira guerra mundial, tá? Nós já estamos em guerra. Essa guerra é uma guerra de quinta geração ou quinta geração da guerra. Ela é diferente. Então, mas... Não há uma declaração oficial entre potências diretamente envolvidas em um conflito. Elas usam território por procuração, como é o caso da Ucrânia. Entendi. Território por procuração é que duas potências envolvidas em uma guerra, eles estão usando. Né? É uma questão semântica. A gente pode usar isso também como sendo uma guerra fria ainda. Sim, não, exato. E outra, a gente está dentro e não tem um distanciamento histórico, porque quando você estuda a Primeira e a Segunda Guerra, você fala, ela começou aqui, quando assassinaram tal pessoa. Sim, então, no aí, futuro, quando se começar uma grande guerra... Não uma declaração. Foi na declaração da Guerra da Ucrânia. Exato. A gente não sabe, entendeu? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Pronto. Tem esse evento que fica para a história. Exato. Mas nós já estamos no desenrolar desse conflito. É questão de tempo, até uma declaração oficial. É questão de tempo. Por exemplo, se essa americana fosse morta em Taiwan, poderia desencadear... Pronto, tá aí o estupim, tá? O fator desencadeador. Mas sabe o que eu penso aqui, a minha maneira de entender? Isso tudo é uma cortina de fumaça do ponto de vista espiritual. É mesmo? Por quê? Porque, na minha opinião, o que vai de fato acontecer é esse conflito acabar se voltando contra Israel. Porque você vê, hoje a questão do gás... Ninguém fala de Israel por enquanto. Mas já começaram a pontuar. A Rússia falou recentemente. Já começaram... sim. Por causa da declaração de Israel com relação à Ucrânia. E não só isso. Hoje porque eles se propuseram de ser um intermediador isento, né? Porque eles têm relações... A questão é o seguinte, Israel ficou favorável à Ucrânia, por quê? Porque o principal aliado é os Estados Unidos, que é parte da OTAN. Mas não é só isso. Hoje, você sabe que Israel tem um campo no mar, né, de gás, que ele acabou de assinar um acordo com a comunidade europeia em que ele vai fornecer gás para 27 nações da comunidade europeia. Da Rússia, etc. Por quê? Porque hoje a Rússia já está fornecendo para a Alemanha 20% de todo o gás que ela disse que o problema é de turbina e tal. Sabe o que aconteceu? Em seguida, o Hezbollah, que é um grupo terrorista que está ali no Líbano, falou, nós temos mísseis para destruir os campos de gás de Israel. Nós podemos destruir Israel inteiro. Agora, o Hezbollah é mantido por quem? Pelo Irã. Pelo Irã. Que é aliado de quem? Da Rússia. Que tem interesse na bacia de gás também do Líbano. Também, claro. Porque, na verdade, essa bacia de gás, ela está tanto parte dela em Israel, parte no Líbano, que é o mesmo mar Mediterrâneo ali. Porém, enquanto Israel ficou só na declaração, o que o Putin fez? Primeiro ele desativou uma agência muito importante que existia desde os anos 80 para levar os judeus da Rússia para Israel, para fazer aliar. Ele acabou com isso, dando um sinal, não se meta. Mas quando Israel já assinou o acordo, falou, eu vou fornecer o gás para que vocês não dependam simplesmente da Rússia. Quem que falou? Foi a Rússia? Não. Foi o Hezbollah, que está no Líbano. Mas ele pode estar falando depois de ter falado com o Putin, né? Isso. Bem provável. Bem provável. O que acontece? Numa hora dessa, se uma guerra, uma bomba solta ali e a Rússia começa a querer retaliar e vem para cima de Israel, a profecia de Ezequiel 38 se cumpre. Gog e Magog. Explica pra gente essa profecia. Deixa eu só voltar um pontinho que vai auxiliar nisso aqui. A gente falou da tecnologia. Eu brinco com uma frase, eu preciso falar da tecnologia e falar do reset. Você falou de algo muito importante, cara. Porque o mundo que a gente conhece está sendo profundamente, radicalmente transformado. Radicalmente transformado. Até da pessoa se identificar o que você é. A pessoa não sabe mais o que é. Até o modo como você interage um com o outro e o modo como você usa o dinheiro. Eu brinco, é brincadeira mesmo, tá? Que Deus inventou o Bitcoin e o diabo inventou a CBDC, que são as moedas digitais do Banco Central. O real digital, o dólar digital. Sei. E a pandemia serviu... Aí a gente precisa voltar a algumas teorias da conspiração, né? A pandemia serviu para acelerar o quê? A necessidade de você não pegar mais em objetos, principalmente o dinheiro. Cédulas, né? No Brasil, acelerou o que já existia em outros países, como os Estados Unidos, não era tão forte, não foi uma imposição de cima para baixo, mas existia um modelo semelhante ao Pix, não foi uma imposição de cima para baixo. O Brasil foi de cima para baixo, imposição. Os bancos se adequam e todo mundo, vamos embora. Revolução financeira, as fintechs, vamos embora, vamos lá. Mas qual foi o país que primeiro testou a sua moeda digital? E essa moeda digital será o controle absoluto por parte do Estado. Por quê?
Por quê? É isso que é interessante. É simples. Só uma intervenção. Vai. Aqui. O povo judeu, que foi, ao longo da história, perseguido por diversos povos, como é que o judeu sobrevivia? Quando, por exemplo, em 1492, o rei Ferdinando com a rainha Isabela fizeram um acordo com o Vaticano e expulsaram os judeus de lá. Como é que eles saíam? Eles saíam levando a sua malinha com as joias e o dinheiro. Eles chegavam no outro país e eles se estabeleciam e logo cresciam. É claro. Com uma moeda digital, você tem e não tem. Porque o cara te cancela. E a China fez isso, ela testou na pandemia. Você pode ter tudo. Ela deu 200 e poucos yuan digitais para as pessoas testarem durante uma semana. E era um teste. Acabou aquela semana, sumiu o dinheiro. Acabou. Você não tem mais. Você não tem. Isso seja, é a CBDC, é o controle total. É o controle total. Porque, primeiro, qualquer operação financeira que você faz... Imagina, o dinheiro que eu tenho hoje em dia, se fosse um dinheiro digital controlado pelo governo, falar, quer saber, a gente está precisando do seu dinheiro... Não tem mais. Você não pode gastar para isso. Ou não Você vai na padaria e compra um pão. O que foi da China que... Aconteceu agora, o banco meteu a mão na poupança. Ninguém mais pode sacar. Não pode sacar. Estavam revoltados lá, né? Esse é o tecnocomunismo. Se você tem, por exemplo, dinheiro, a cédula na mão, você vai na padaria, ninguém sabe onde você estava. Agora, se você vai lá e compra no cartão de crédito, todo mundo sabe onde você comprou. Então, o controle, ele exige que tudo seja digitalizado. Então, por que nós estamos vivendo um tempo diferente de outros? Vilela, pensa bem. Nós sabemos que a Bíblia fala do governo do anticristo, que ele vai dominar o mundo. Moeda única. Você não domina se você não tiver o controle financeiro.